Olá, pessoas! Antes de mais nada, é preciso dizer às senhoras, aos senhores, que é um prazer inenarrável estar aqui na presença de todos vocês. O vídeo de hoje foi feito especialmente para a gente conversar sobre quais foram as 3 propostas de redação que a Universidade Federal do Paraná cobrou nesse vestibular agora de 2023 para quem vai cursar em 2024. Então, bora lá! Olha lá, separei o cabeçalho para a gente pensar juntos a respeito, né, processo seletivo para quem vai entrar na universidade no próximo ano, e vamos às propostas da prova de compreensão textual, né? Lembrando que são 3 propostas diferentes, né, gêneros textuais diferentes que os alunos precisam desenvolver em 4 horas e meia. A primeira proposta foi esta daqui, que é uma que a gente já sabe que tem absolutamente todos os anos na Federal cobrado resumo, né? Então a Federal trouxe um texto bastante interessante. Deixa eu achar aqui minha caneta. Que é dele a caneta? Achei. Trouxe um texto bastante interessante. Agrotóxicos são detectados em cera e mel de abelha. Veja aqui como é um texto informativo, né? Um texto que foi publicado ali no jornal da Unicamp, um texto científico. O título ele já nos adianta a principal informação, que é a questão do agrotóxico em cera e mel de abelha, tá? Uma coisa interessante, a Federal todo ano cobra resumo e normalmente vai mesclando um ano artigo de opinião, um ano artigo científico, um ano artigo de opinião e outro artigo científico e assim sucessivamente. Mas uma coisa bastante interessante é que nesse texto aqui especificamente, a Federal colocou para que os alunos resumissem uma base muito pequena perto dos outros anos, né? Então a gente às vezes tinha resumo de texto gigante, aqui ó, conciso, bastante interessante. E daí, né, lá no enunciado já dizia, faça um resumo desse texto, você deverá identificar o tópico principal. Para você conseguir identificar adequadamente esse tópico principal, título. Agrotóxicos são detectados em cera e mel de abelha. Além do título, a primeira frase já traz uma informação bastante importante que é repetida ao longo do tempo, que é a mortandade sofrida por abelhas. 1 bilhão de abelhas que morreram no Brasil. Então, isso é uma informação bastante relevante para esse texto. Identificar e explicitar as questões ligadas ao tópico. Presta atenção no plural, então mais de uma questão. Quais são os motivos, né? Ou quais são as consequências dessa morte aí massiva de abelhas. Ter no mínimo 10 e no máximo 13 linhas. E aí, isso é extremamente importante porque é onde a gente constrói o nosso resumo, né? E respeitar as características discursivo-formais do gênero solicitado. Beleza. Então, como que nós pensaríamos? A gente ia fazer assim, ó. Quem já é aluno meu antigo aqui do canal sabe que a gente organiza texto a partir do número de linhas. Então, se eu tenho 13 linhas, pensa. Cada frase é interessante que se faça no máximo 3 linhas. Mais do que 3 fica ruim, porque daí a frase fica muito longa. Então, ó, 3, 6, 9, 12, são 13. Dá pra fazer 5 frases nesse texto. Então, você separaria 13 linhas, organizar em 5 frases. Dessas 5 frases, a primeira frase é o nosso tópico frasal. O tópico frasal, ele é destinado para a gente apresentar as informações mais importantes. Quais são elas? Aqui nesse caso, ó, tem a informação do título, que é importante, que a gente não podia deixar de fora. Ia ter que aparecer nessa nossa primeira frase. Além disso, deixa eu mudar minha câmera aqui, ó. Aí, mudei. Além do título, seria interessante, ó, texto adaptado, de Lilia Kohl, Jornal da Unicamp, talvez a edição, o ano ali, a data, pelo menos, né? E a informação mais importante, 1 bilhão de abelhas morreram no Brasil.
certo? Então, tudo que tá em amarelo aí precisava estar na primeira frase, que é o tópico frasal. A frase onde você vai anunciar autora, fonte, data, título e principalmente o tema do texto, né? E aí, nos sobram 4 frases. Como que eu vou saber? Deixa eu trocar minha caneta de novo. Como que eu vou saber disso tudo aqui o que é mais importante? Eu separei aqui para vocês, fiz primeira leitura, né? Espero até que para vocês fazerem esse resumo vocês tenham feito a leitura mais de uma vez dessa proposta para entender certinho. A primeira informação mais importante. Vou pegar uma outra cor de caneta aqui. Aí. Primeiro, a quantidade de abelhas que morreu no Brasil, né? Então, sem dúvida nenhuma. E a mortandade das abelhas aí tá relacionada direto às monoculturas, que por sua vez fazem um uso fortíssimo de agrotóxico. Então, aí, ó, o que tá pintado de azulzinho entraria na nossa frase 2, certo? Na frase 2. Aí, pra terceira frase, vou pegar outra cor aqui. Para a terceira frase, nós poderíamos colocar o impacto que isso traz aqui, ó. Quais são os impactos? Fala aqui como são insetos que polinizam, né? Iam atrapalhar, ia dificultar diretamente a produção agrícola do mundo todo, né? Ali, ó, 70% de todas as plantas do planeta. Então, em rosa, deixa eu mudar minha câmera de novo. Peraí. Aí. Em rosa, tudo que entraria nessa terceira frase, né? Na terceira frase. Na quarta frase, provavelmente, isso são deduções, né? A gente não tem acesso à grade de correção, mas olhando ali, pensando nos principais tópicos, são informações que não poderiam faltar. Aí, depois do impacto, é importante o que fala da pesquisadora Ana Paula de Souza, né? A pesquisadora vai falar o quê? Basicamente, como que ela detectou, e aí faz jus ao título do texto, né? Que ela detectou agrotóxico no mel e na cera de abelhas. Então, as pesquisas dela já comprovam a relação direta entre o uso de agrotóxico em monocultura e a morte das abelhas. Porque a produção de parte das abelhas sobreviventes já está contaminada. E aí, para a próxima frase... Deixa eu pegar de novo outra caneta aqui, peraí. O nome da caneta é azul pálido. Então tá, azul pálido. E pra próxima... Aí, detalhe, calma. Tem mais uma informação importante ainda nessa mesma pegada aqui, ó. Que é da pesquisadora. Que ela falou que encontrou e tal. E daí ela vai dizer que tanto a cera quanto o mel, eles são bioindicadores de contaminação. Isso também poderia ser organizado ali nessa mesma frase, tá? Dizer tamanho da abelha talvez não fosse uma informação tão importante para sustentar o tópico, né? Pensando ali que é um resumo, a gente se concentra nas informações mais importantes, isso não seria relevante. E aí sim, agora vamos pro azul pálido, né? Aí no azul pálido, a gente vai ali para essa detecção. A detecção é importante porque, ó, preocupação, relevância. Que daí aqui ela faz uma repetição do texto. Aqui, ó. Mel é alimento saudável, bastante utilizado na alimentação das crianças. E além disso, ainda fala que são muito utilizadas pela indústria de cosméticos e precisa de um controle mais adequado, né, em relação ao uso desses produtos. Então tá aqui, ó, basicamente esse texto, né, se a gente for organizar ele nas 5 frases, guarda a primeira pro tópico frasal, para todas as referências do texto, e aí nós traríamos, primeiro, morte de abelhas relacionada à monocultura e uso de agrotóxico na frase 2. Na terceira, impactos dessa produção direto no cultivo das plantas no planeta inteiro. 70% das plantas, elas precisam da polinização desses insetos. Depois, a pesquisa da pesquisadora Ana Paula de Souza, que encontrou agrotóxico em mel e cera, e isso é um bioindicador de contaminação. E por último, informação importante, que mel ele é muito importante, cera também, é usado tanto para alimentação quanto na indústria de cosmético e que é preciso um controle mais adequado.
Fechou. Não é um resumo difícil, tá? Deixa eu até mudar aqui de novo minha câmera. Não é um resumo difícil, pelo contrário, bastante fácil de entender, não tem ironia, que pode ser um empecilho, uma dificuldade na hora da interpretação. A gente não tem ironia, não tem metáfora, por ser um texto científico, linguagem denotativa, tem umas repetições, daí quando repete você percebe que aquela informação realmente é importante, né? E o ideal seria não ter tirado de ordem, certo? A gente vai saber, de fato, quais serão os elementos de avaliativos quando a Federal liberar a grade de correção, dia 20 de dezembro de 2023. Até lá, a gente faz aí a gente levanta essas possibilidades. Certo? Primeira proposta foi? Vamos para a segunda. O que a Federal cobrou na segunda proposta? Aqui, ó. Então, eles colocaram um gráfico, né? Mudança da pirâmide etária de 2012 para 2022. Então, aí a gente tem um intervalinho de avaliação de 10 anos. Então, aqui, ó. 10 anos de diferença. Aí traz ali uma explicação sobre pirâmide etária. Vamos pro enunciado, porque quem manda na gente é o enunciado, né? Não adianta. Então, diz assim, deixa eu até pegar o marca-texto. A partir da observação dos dados apresentados nas pirâmides acima, que consistem na distribuição percentual da população brasileira por faixa etária, elabore um texto com análise dos referidos dados. Então, análise dos referidos dados, beleza. Seu texto deverá apontar, no mínimo, 2 diferenças na configuração populacional do Brasil, derivadas da comparação entre as 2 pirâmides, tá? Então, 2 diferenças quando se observa a primeira e a segunda pirâmide. Sustentar a apresentação das referidas diferenças, apontando dados comparativos, tá? Então, os quais deverão ser explicitados, trazer os números, não é dizer a maior parte, a menor parte, numericamente falando mesmo, e 10 a 13 linhas de novo, mesmo tamanho. Aí, como que nós faríamos? Já sabem, né? 10 a 13 linhas. Pensa, 13 linhas, 3, 6, 9, 12, cabe 5 frases. Cabe 5 frases aí. Como que nós faríamos? Como essas pirâmides, elas são nossas bases, a primeira frase, de novo, tem que ser tópico frasal. Então, a primeira frase, ela fica destinada a trazer as informações desses gráficos que a gente teve acesso. Lembra, para fazer um texto autônomo, uma pessoa que não tenha visto a pirâmide, ela é capaz de entender. Então, aqui nós traríamos, basicamente, o título, aqui nós traríamos o período analisado, aqui nós traríamos a faixa etária, de qual a qual faixa etária, aqui nós traríamos que é sobre o Brasil, claro, e ainda, se possível, a gente traria até a referência, né? Então, todas as informações principais ali, indicando sobre o que a gente vai tratar. E daí ele pede no mínimo 2 diferenças. Se a gente for olhar com bastante carinho esse gráfico, existe uma diferença bem interessante aqui, ó. Deixa eu fazer um riscão. Aqui. Daqui para baixo, ó, dos 30 ao ano 0, diminuiu a quantidade de pessoas. Então, diminuiu a quantidade de crianças, diminuiu a quantidade de jovens e diminuiu a quantidade de adultos, né? Então, todos os números ali caíram. Só que dos 35 até o 80 mais, aqui, ó, a quantidade de pessoas aumentou. Então, a gente podia trabalhar nessas 2 principais diferenças. Então, o que a gente podia fazer? Se na primeira frase a gente guardou, né, reservou para fazer o tópico frasal, a segunda frase podia ser acerca da diminuição das crianças, jovens e adultas nesses 10 anos, que diminuiu de tanto para tanto. Dava para somar, dava para fazer uma proporção ali, divide por tanto e faz uma média, diminuiu em média quanto, daí você brinca com o número, né? Desde que brinque certo, matematicamente correto. Então, dava para fazer essa relação na segunda frase em relação à diminuição. E essa diminuição, inclusive, ela poderia se estender... Perdi a caneta, achei ela. Ela podia se estender para a terceira frase ainda. Então, você faz uma média, você cria uma sustentação, né? Então, uma possível justificativa para essa diminuição. Aí, na frase 4...
Aqui, ó, na quarta frase, você vai trabalhar com os números que aumentaram. De novo, dava para somar tudo, dividir pela quantidade de itens, fazer uma média e descobrir aumentou quanto. Daí você trabalha numericamente ali na F4 e na F5 você podia trazer uma informação que sustentasse esse aumento, tá? Então você podia trabalhar com dois principais grupos, o grupo que só diminuiu e o grupo que só aumentou. Porque é muito interessante se você olha essa pirâmide, né? 34 para baixo, pá, só diminuiu. 35 para cima só aumentou. Então tem uma tendência aí, né? Que é até chamado de inversão, só que ainda não inverteu completamente. A gente tá no meio, tá desenvolvendo essa inversão aí da pirâmide etária. Então, você faria um texto basicamente informativo, só que como ele pede análise, você traria sustentações, possibilidades para esse comportamento de dados, certo? E brincando ali com os números, né? Ele já falou que são dados percentuais, então soma, divide pela quantidade de elementos somados, encontra uma média e descobre por quanto que diminuiu. Fechou? Texto bastante interessante, mas simples também, não é desafiador não. E por último, talvez o texto que tenha dado mais dor de cabeça para vocês, né? Pelo que os alunos comentaram, foi um texto ali que bastante desafiou vocês. Diz assim: tem o primeiro texto contando do juiz da Colômbia que usou o ChatGPT, a inteligência artificial, para fazer uma sentença, né, favorável a uma criança com autismo. E no texto 2, uma explicação, para quem ainda não tinha contato, não entendia ali o conceito do ChatGPT, tem a explicação do que ele faz e tal. Após a leitura dos textos de apoio, isso é uma novidade, viu? A Federal até então nem tinha usado essa expressão. Não tem registro nos últimos 20 anos de vestibular que eles usaram a expressão texto enquanto texto de apoio. Eles já usaram texto fonte, eles já usaram texto base, mas textos de apoio, como tipo textos motivadores, ainda não, tá? Vamos lá. Após a leitura dos textos de apoio, escreva um texto argumentativo dissertativo, beleza? Refletindo sobre o tema proposto para discussão a partir da seguinte provocação do médico Luiz Carlos Lobo, em entrevista publicado na UNA SUS, que ele diz assim: quando você passa muito tempo deitado sem mexer as pernas, cria uma atrofia. Se você ficar muito tempo sem mexer com a sua mente, ela também vai ficar mais preguiçosa. Ele fez uma afirmação. Seu texto deverá contextualizar o tema a partir da notícia sobre a decisão judicial proferida pelo chat, com base em consulta ao ChatGPT, desenvolver uma opinião sobre os efeitos, olha o plural de novo, do uso da inteligência artificial no dia a dia, com as razões que justificam a opinião formulada e levando em conta a provocação apresentada no enunciado e ter de 12 a 15 linhas. Então, digamos, o maior texto que a gente tem aí da nossa prova até então, né? Bom, pensa comigo, 15 linhas. Se cada frase tem no máximo 3 linhas, 3, 6, 9, 12, 15, no mínimo 5 frases. Pode fazer mais? Pode, mas no mínimo 5 frases. Esse texto ele vai fugir um pouco do normal ali, do convencional, por exemplo, de um resumo, que é o tópico frasal. Porque vocês não eram necessariamente obrigados a citar a fonte completa dos dois textos. Até porque, por exemplo, o texto 2 não precisava nem ser mencionado. Ele era uma definição do chat para quem não sabe, para quem não conhece, né? Bastante democrático eles terem se preocupado com isso, porque talvez, dependendo da realidade econômica, social, cultural, que esse vestibulando vai fazer a prova, pode ser que ele não tenha contato, que ele não saiba, né, perfeitamente o que é. Então, é bem humano, assim, por parte da Federal ter colocado esse texto 2. Bom, então esse texto 2 nem precisava ter sido mencionado, ele estava mais ali em caráter de curiosidade ou então para esclarecer alguma dúvida. O que você precisaria fazer? Na tua primeira frase, você ia mencionar a notícia, claro, né? Então, você já falaria aqui do juiz da Colômbia, que usou o ChatGPT, enfim, né? Se quisesse, dava para dizer que veio do site Globo, essa notícia, né? E daí é legal que, assim como vocês vão apresentando a notícia aqui na primeira frase, seria legal vocês já apresentarem uma palavra valorativa em relação à atitude do juiz.
que ele empregou adequadamente, ele empregou de forma assertiva, de forma coerente, de forma adequada o ChatGPT para a formulação de uma sentença. Ou, se você concorda, né? Se você discorda, desculpa, outra palavra valorativa. Mas seria legal porque, como é um texto dissertativo argumentativo, você já podia começar marcando bem a tua opinião, tá? Então, nessa primeira frase, você reservaria para isso. Aí, na segunda frase, você ia definir ali a relação do ChatGPT no dia a dia, ou melhor, IA, né? Que ele fala inteligência artificial. Inteligência artificial no dia a dia. A luz ali forte. No dia a dia. Então, aqui nessa frase, você já ia dizer se a utilização, por exemplo, provavelmente vocês não vão dizer que o uso do ChatGPT ou inteligência artificial é só boa ou é só ruim. Provavelmente a gente faz esse movimento de ponderação. Onde que nós ponderaríamos? Na segunda frase. Por exemplo, se eu achei boa o emprego do ChatGPT pelo juiz, para ele fazer a sentença, eu diria assim na segunda frase: apesar da prática do juiz ter se mostrado bastante proveitosa, há elementos que demandam atenção em relação ao uso das inteligências artificiais no dia a dia da sociedade. E aí, então, eu já ponderaria. Então, aqui você faria uma contra-argumentação. Ele é predominantemente bom, o uso do ChatGPT no dia a dia. Peraí que eu não tô achando minha caneta. Perdi mais uma vez ela aqui. Já vou achar. Achei. Ela é predominantemente boa ou ela é predominantemente ruim? Você vai deixar claro aqui, certo? Faz essa ponderação. Apesar de não sei o que, é necessário não sei o que. Então, é predominantemente boa ou predominantemente ruim? Faz a contra-argumentação. Na terceira frase, vocês iam recuperar o médico. E a partir disso, vocês iam trazer um argumento que concorda com o médico ou não. Então, você realmente acredita nessa história do cérebro atrofiar? F4, de novo, né, volta para a ideia do médico e traz um outro argumento para dialogar com a afirmação dele, certo? E aí, eu faria uma F5, onde eu retomaria tudo. Então, eu retomaria notícia, eu retomaria médico, e eu retomaria a IA no dia a dia. E, obviamente, com o meu posicionamento. Eu ia juntar tudo aqui, né? Então, basicamente, esse texto eu organizaria assim. Primeira frase, comentando a notícia, usando palavra valorativa. Segunda frase, fazendo uma ponderação. Apesar de não sei o que é necessário, e daí faria duas ponderações em relação ao uso das inteligências artificiais. Podia ser duas ponderações ruins, podia ser uma ponderação boa e uma ponderação ruim, não sei, depende. Aí na F3 eu recuperaria o médico, né? Falaria que o médico Luiz Carlos Lobo, em uma entrevista no NaSUS, afirmou e isso parece de fato proveitoso, ainda mais se considerar, traz a primeira justificativa. Além disso, a questão abordada pelo médico também indica que, segunda justificativa. E faria uma última frase juntando tudo. Dessa forma, a prática por parte do juiz colombiano, frente à afirmação do médico Lobo, mostra-se de fato, devido ao emprego intenso das inteligências artificiais no cotidiano. Então, eu voltaria para tudo reforçando o meu ponto de vista, certo? Mas sempre tendo essa preocupação de deixar meu ponto de vista bastante evidente desde o início. E aí, pessoas, fez sentido? Vocês construíram a redação de vocês mais ou menos por esse caminho? Conta pra mim que eu quero saber. Escreve aqui nos comentários, né? Não esquece, claro, se esse vídeo te ajudou, deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, manda pros teus amigos, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Certo, pessoas? Ó, um grande beijo pra vocês e a gente se vê. Até a próxima!